Oi, gente. Então agora a gente vai falar um pouco a respeito do telhado verde especificamente. A aula de hoje ela é toda baseada em um curso que foi realizado pela Telos Arquitetura Sustentável, que é um dos links que eu vou deixar à disposição para vocês, porque é uma empresa que trabalha basicamente com construção sustentável. Então é interessante que além dos telhados verdes, eles trabalham com parede verde, com sistemas que eu acabei nem comentando muito nas aulas em vídeo, né, que são as fotovoltaicas, a captação de água de chuva. Então, são pessoas especializadas nisso. Aqui no Brasil a gente tem algumas empresas que trabalham com cada temática e os telhados verdes são um desses temas, né, uma das possibilidades. Eu quis trazer esse tema justamente para a gente poder pensar em toda a complexidade que envolve projetar um telhado verde, falar um pouco dos benefícios e quebrar alguns sensos comuns, né? Por exemplo, quais são os benefícios reais que um telhado verde pode trazer e mostrar que esses benefícios variam conforme o contexto. Não posso falar a respeito de um benefício se naquela situação específica esse benefício não vai de fato ocorrer. Então, a gente pode encontrar muitos nomes para falar a respeito de telhado verde. Cobertura verde, telhado vivo, teto verde, ecotelhado, enfim, existem N possibilidades, né? E hoje é interessante porque a gente já tem obrigatoriedade em algumas cidades de instituições públicas, grandes edificações, terem uma parte, pelo menos, das edificações coberta por telhado verde. Então, é uma realidade que em outros países do mundo, especialmente em países nórdicos, pela questão térmica, como eu falei na aula passada, esses telhados eles já estão muito difundidos, eles já são parte culturalmente daquilo que a sociedade entende por edificação. Mas aqui no Brasil, ou na própria América Latina, quando a gente sobe no telhado, né, ou num andar alto de um edifício em um centro urbano, é muito raro a gente ver um telhado verde, chama atenção quando a gente vê, né? Então, o interessante é que a gente consiga mudar um pouco essa cultura e entender que um plantio, uma área de plantio ou uma floreira, basicamente é um telhado verde em pequena dimensão, né? Então, se é possível, tecnicamente, construir uma floreira, por que não é possível construir um telhado verde? Basicamente, eu preciso expandir, né, aumentar a área desse telhado e, por conta disso, para evitar problemas técnicos, eu preciso entender muito bem quais são as camadas que devem fazer parte desse telhado, quais são os princípios que eu devo respeitar para escolher a vegetação e garantir que cada fase de execução seja feita da melhor maneira possível. Então, basicamente, telhado verde é aplicar vegetação sobre uma camada impermeável. Vamos lembrar então uma coisa super importante. Quando eu vejo uma edificação de cima e eu quero selecionar qual que é a área permeável daquele lote, é a área que realmente tem jardim na terra. Um telhado verde, obviamente, ele não conta como área permeável, porque a base do telhado verde é impermeável. Eu estou colocando vegetação, mas essa vegetação está sobre uma edificação, certo? Então, quando eu vejo uma edificação por cima e ela é toda vegetada, não necessariamente ela é toda permeável. Provavelmente ela não é nada permeável. O que é permeável é só o jardim ao redor dela, e essa laje que recebeu o telhado verde, ela é impermeável. O telhado verde vai ter uma série de benefícios, uma série de funções, mas ele não aumenta a permeabilidade da edificação. Tem que cuidar com esse tipo de conceito. Então, a grande questão com os telhados verdes, especialmente quando eles não são assim em áreas de terraços acessíveis, e sim lá em cima do nosso telhado, né, da edificação, que ninguém nunca sobe, a maior preocupação é a respeito da manutenção. E a ideia é que sejam escolhidas espécies tão estratégicas, tão acostumadas com o próprio regime de chuva, sol e tudo mais da região que a gente vai construir, que elas basicamente não necessitem de manutenção, quase zero. Então, quando a gente fala de telhado verde, eu vou ter um principal critério para poder escolher o nome desse telhado. Ele vai poder ser extensivo, semi-extensivo ou intensivo, basicamente devido à quantidade de substrato que eu tenho necessidade de colocar. Então, conforme a escolha da espécie, eu vou precisar de mais ou menos substrato. E conforme a escolha da espécie, eu vou precisar de mais camadas, ou de maior complexidade, maior variedade de nutrientes nesse substrato. Então, a gente não vai nunca falar de terra, a gente fala de substrato, porque é uma mistura, uma série de componentes, além do sistema da estrutura mesmo, que vai garantir a drenagem e tudo mais. Então, quando a gente olha aqui para um telhado extensivo, basicamente o telhado extensivo vai permitir extensão, né, de área verde, mas com baixa quantidade de vegetação, uma vegetação de pequeno porte e com baixo peso próprio, né?
O semi-extensivo é um intermediário que já vai permitir edificação, que já vai permitir vegetação arbustiva, então um extrato um pouquinho maior, de maior porte, e o intensivo vai permitir, inclusive, extrato arbóreo, ou seja, árvores. Então, sim, é possível plantar árvores na cobertura dos edifícios, mas claro que quando eu coloco uma árvore, eu vou precisar de maior camada de substrato, eu vou ter que me preocupar mais com as raízes e, obviamente, eu vou ter maior massa inserida sobre aquela minha laje. Então, a minha estrutura, onde vai ser colocado o telhado verde, precisa ser compatível e precisa ter um cálculo da sobrecarga que esse jardim sobre laje vai adicionar. Uma coisa super importante da gente pensar é que se porventura a minha laje ela é impermeabilizada e ela tem um sistema de drenagem, mas por algum motivo esse sistema de drenagem é entupido em algum momento, pode ser que tudo isso aqui fique encharcado durante uma chuva. Então, quando se faz um cálculo para entender qual que é o peso de qual que é a massa, na verdade, de um sistema desses, eu preciso interpretar que toda a área que eu transformei em floreira, com a altura do substrato e multiplicado pela área em questão, eu vou ter um volume que eventualmente pode ficar cheio de água. Então, é mais ou menos o mesmo cálculo de fazer uma piscina. Mas se na piscina eu coloco o peso das pessoas também, né, quando eu faço esse cálculo, aqui no telhado verde eu vou pensar o substrato em si, cheio de água, e as plantas que vão morar ali, na idade adulta delas. Então é bem importante da gente lembrar que não é só sair plantando em cima de laje, eu preciso ter certeza de quanto de carga adicional aquela laje é preparada para receber. E daí sim eu vou poder decidir entre telhado extensivo, semi-extensivo e intensivo. É claro que para oferecer os benefícios relacionados à questão térmica, o telhado extensivo já dá um grande ganho. Mas quanto mais espessura eu tiver, mais devagar vai ser a troca de calor, melhor vai ser o desempenho, né? Então, em geral, eu vou começar com uma área de pavimento e impermeabilização, que para a gente raciocinar, podemos pensar aqui numa laje impermeabilizada, uma camada de proteção, e essa proteção é a proteção anti-raízes, porque pela própria composição da impermeabilização, muitas vezes a coifa, a pontinha da raiz, consegue penetrar nessa camada, então eu preciso de uma camada de proteção física, que pode ser um cimentado, alguma coisa assim por cima da impermeabilização, ou pode ser uma lona, por exemplo. Eu vou ter uma camada de drenagem, que pode ser, por exemplo, uma argila expandida, algum material que permita que a terra não encoste aqui na camada de proteção, que ela fique vazia para a água poder escoar. Uma camada de separação, que vai fazer com que a terra ou o substrato não invada todos os buraquinhos, todos os espacinhos da minha camada de drenagem. E, finalmente, o substrato. E, em cima do substrato, as plantas. Então, é mais ou menos como fazer um vasinho de planta. A gente não coloca o substrato direto se esse vasinho não tiver um furo embaixo, né? E se ele tiver um furo embaixo, eu preciso colocar algum tipo de proteção para quando o excesso de água escorrer, a terra não escorrer junto, né? O princípio é exatamente o mesmo. A gente vai ver agora a respeito de cada uma dessas camadas, mas basicamente essa é a estrutura para qualquer porte de telhado. E se vocês optarem por fazer só uma floreira decorativa, provavelmente vai ser exatamente o mesmo sistema, porque para que a gente não tenha problema dessas raízes acabarem chegando aqui, furando a impermeabilização, entrando no sistema de tubulação, de drenagem, por exemplo, eu preciso ter todas essas camadas de proteção. Então, quando a gente fala a respeito dos 3 tipos de telhado, basicamente a gente vai conseguir compará-los a respeito da manutenção, porque quanto maior, mais manutenção eu vou ter que ter. A questão da irrigação, porque quando eu tiver um telhado com maior complexidade, com espécies mais frondosas, que demandam mais nutrientes e mais atenção mesmo, né? Mais quantidade de água, pode ser que eu precise irrigar com certa periodicidade, e eu vou ter, de acordo ali com todas essas variáveis, uma mudança no custo, no peso próprio e no tipo de vegetação que aquele sistema suporta. Então não adianta eu querer colocar uma vegetação de maior porte se eu tenho 7, 8, 15 centímetros de substrato. Com certeza aquela vegetação não vai conseguir se fixar ali, as raízes dela não vão conseguir se fixar suficientemente, a planta vai acabar tombando ou não vai ter nutrientes suficientes e ela não vai se desenvolver de acordo. Então, aqui nessa tabela a gente tem alguns nomes de vegetações, então vegetações mais suculentas, o sedum, as ervas, que com um telhado extensível isso já é o suficiente para elas se desenvolverem. O legal é que
as suculentas ou ervas como cebolinha, orégano e outras ervas comuns aqui, né, da nossa região, elas são mais gordinhas, se você olhar para elas. Elas incorporam água, elas guardam um pouco de água dentro delas e é por isso que elas duram tanto. Então, quando eu vou escolher espécies para colocar no telhado verde, é interessante de eu ver quais são aquelas espécies que pegam muito bem, que vão muito fácil em qualquer lugar. Se eu quiser procurar, então, eu falei das ervas pensando num telhado verde produtivo, que pode ser bem interessante, né, de se ter em casa, por exemplo, aquela grande área vegetada que não seja só de grama, mas que tenha também temperos que eu possa colher, fica bem interessante. Mas também algumas das flores, algumas das folhagens que a gente usa usualmente no paisagismo podem ser aplicadas aqui. Aquelas que não exigem poda, aquelas que não exigem rega, então as trapoerabas, algumas outras espécies que, como eu falei, usando um termo nada técnico, são mais gordinhas, são mais úmidas, são espécies que geralmente conseguem se manter bem num período de maior seca e que não ficam todas queimadas e todas machucadas quando tem uma geada, por exemplo. Então, para a nossa região, para a região em que eu estou, são espécies que vão muito bem. O material de apoio de vocês tem um pouquinho ali a respeito das espécies que podem ser usadas. Então, entendendo que com plantas mais baixinhas, num telhado extensivo, eu vou ter um sistema que vai de 6 centímetros até 20, então é um sistema de bem pouca dimensão. Portanto, eu vou ter menos peso, é claro que os custos vão ser mais baixos. Se eu já estiver pensando em plantar árvores, talvez eu precise de mais do que 60 centímetros de espessura de terra, e é claro, de substrato, né, de sistema de maneira geral, e é claro que isso vai aumentar o custo também. Até porque o peso da própria estrutura vai começar a ficar maior e talvez eu precise escorar e reforçar a minha estrutura pré-existente quando eu estiver falando de uma reforma. Então, em especial, se eu quero incorporar telhado verde num prédio existente para melhorar o desempenho térmico, para melhorar a questão paisagística ou qualquer dos outros benefícios desse telhado, é bem importante eu entender o que eu estou trazendo de peso, né, de esforços a mais que a minha estrutura vai ter que aguentar. E não é sempre que eu posso simplesmente sair colocando, às vezes eu preciso de um reforço estrutural também. Então aqui tem alguns exemplos, né, de edificações, como eu falei, que são high-tech, tem essa cara, né, essa ideia, esse imaginário que a gente tem de uma edificação nova, contemporânea, mas com aplicação de telhados. Nesse caso é um telhado extensivo e é um telhado extensivo de grama. E aí é necessário a gente entender que vai ter que ser podado. Então, eu particularmente nunca especifiquei para um telhado verde o gramado, porque ele demanda poda, ele acaba recebendo muita erva daninha. Então, se eu escolho espécies que não precisam ser podadas, que se auto-mantém ali naquele mesmo tamanho, eu com certeza vou reduzir bastante minha manutenção. Esse gramado está com uma cara de recém-podado, então provavelmente o pessoal faz a poda da grama no térreo e já sobe no edifício. A própria configuração do edifício permite um acesso muito fácil, né? Esse já é um telhado semi-extensivo. E eu imagino que alguns de vocês torceram o nariz quando olharam, porque aqui no Brasil a gente não está muito acostumado a deixar livre as espécies de capins, de florzinhas, assim, que a gente popularmente conhece como mato, né? Então, isso é muito cultural. Os telhados verdes, eles são bastante comuns nos países mais nórdicos e os capins são usados para paisagismo, seja no topo das edificações ou seja no piso mesmo. Porque como são... lá a gente tem um regime de chuva muito diferente, o tempo fica por muito tempo muito frio, neva, toda a vegetação morre e renasce. Esse é um tipo de vegetação que funciona muito bem por lá, né? Aqui no Brasil, e especialmente pela experiência, né, que eu conheço ali de São Paulo até o sul, até Curitiba, Ponta Grossa, os capins vão muito bem também. Até, especialmente aqui na região que eu tô, Campos Gerais, então qualquer área que você vai, uma área rural, essa vegetação ela se desenvolve de maneira espontânea. E bem por ser espontânea, culturalmente a gente tende a olhar para isso e fala, não, isso aqui é mato, eu não vou plantar mato na minha casa, mato dá em qualquer lugar, nasce sozinho, né? E isso é uma mudança cultural importante também. Se ele nasce sozinho, se ele vai em qualquer lugar, é bem esse que eu tenho que colocar no meu telhado verde, ou expandindo o pensamento do telhado verde, na parede verde também.
Então, todo lugar que vocês forem implantar, como eu falei na outra aula, numa fachada, algo assim, que são pequenas floreiras, pequenas porções de terra, as plantas têm que ser resistentes. Então, se vocês vão ali no final de semana, numa cachoeira tal, e encontram uma mudinha que vai muito bem, com certeza ela vai sobreviver no telhado verde. Esse é o princípio. Aquela florzinha ali sem vergonha que nasce no meio da calçada, é bem aquela que você vai ter que plantar. E se você quiser um telhado verde todo de orquídeas, vai te dar muito trabalho, né? Então, é mais ou menos por aí que a gente tem que raciocinar quando for propor isso para um cliente. E aí a gente tem, claro, os telhados verdes intensivos, né, numa intenção de mudar a cara das cidades, né, de ter ali realmente árvores, usar o topo dos prédios como áreas de lazer. Então é uma outra relação, né, e obviamente isso já tem que ser pensado no momento do projeto, porque a carga adicional de todo esse sistema, da água, como eu falei, é bastante significativa. Os telhados verdes, eles podem trazer muitos benefícios, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa parte, porque é muito comum a gente ouvir, por exemplo, TCC, né, Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação, aqui na UEPG, e o nosso contexto é um campus universitário em que 90%, né, 90% não, mas uns 70% da área é gramada e tem vegetação, tem árvores, tem passarinho, a gente fica o dia inteiro escutando passarinho, vendo borboleta e tal. E o aluno vai lá e fala que, não, vou pôr um telhado verde aqui na minha edificação, que é um projeto para o campus, para ele atrair passarinho. Ah, porque vai melhorar a qualidade do ar. E não vai, porque naquela realidade, um telhado verde que você vai colocar só algumas gramíneas, não vai realmente servir como um atrativo para a biodiversidade ou melhorar a qualidade do ar. Provavelmente, nesse contexto que eu estou dando como exemplo, o maior benefício do telhado verde nessa edificação vai ser a térmica do prédio, vai ser um benefício para o desempenho energético e térmico do prédio. E talvez um benefício paisagístico ou estético também, né? De você olhar para o edifício e ele ser de outra cor, ter a vegetação, ter uma outra cara, que também é um benefício em que se pensar. Mas assim, interessante que a gente pare e pense antes de falar, né? Que se eu estiver propondo um telhado verde extensivo, então de baixo porte, que possa ser usado como um campinho de futebol no topo de um prédio, bem interessante como área de lazer, mas eu não posso dizer que ele está melhorando a qualidade do ar de maneira tão significativa. Agora, se eu tiver um porte um pouquinho maior, eu tiver vários prédios no centro de São Paulo e todo mundo tiver ali as suas floreirinhas com uma vegetação um pouquinho mais alta, eu já começo a ver alguma melhora. Se eu colocar uma espécie que especialmente atrai borboleta, abelha, né, eu posso realmente mudar o ecossistema. E se eu tiver aquela imagem que a gente viu agora há pouco, que são árvores no meio de um centro urbano, com certeza vou ter condições até de reduzir a sensação de ilha de calor que acontece nas grandes cidades. Mas tudo tem que ser pensado na sua devida proporção. Não adianta eu querer vender para um cliente de área rural que ele deve pôr um telhado verde para conseguir ter desempenho, por exemplo, isso, atrair pássaros ou melhorar o ar. Não vai. Então tem que pensar muito bem antes de entender quais são esses benefícios. O isolamento térmico e a conservação de energia, como eu falei, é o primeiro benefício, quando a gente pensa a partir do contexto da arquitetura sustentável. Então, o foco principal da nossa disciplina é propor edificações que sejam agradáveis para os seres humanos que vão utilizá-las, né? Então, pensando de dentro da edificação para fora, se eu estou dentro da edificação, eu escolho os materiais corretos, eu oriento as aberturas de um jeito razoável e eu trabalho bem a minha cobertura, por exemplo, protegendo com telhado verde, eu vou melhorar a térmica e a conservação energética que aquela edificação tem. Esse é o principal objetivo e esse vai acontecer com todos os tamanhos de telhado. Então, qualquer porte de telhado que você coloque em qualquer edificação vai ter com certeza esse benefício. Essa proteção contra os raios solares, ela pode ter outros benefícios indiretos, como, por exemplo, a questão da ilha de calor que eu acabei de mencionar. O simples fato da cor não ser o prateado da telha metálica, o branco ou um cinza claro, o simples fato de ser uma cor mais escura e da vegetação ter uma rugosidade, né? Então imagina um gramado ou uma vegetação, como eu falei, os capins, um monte de suculenta, qualquer coisa que seja um pouco mais, não seja lisão, né? Que vai refletir diretamente o sol e de uma cor um pouco mais escura e mais úmido, tudo isso vai fazer com que a volta desses raios, o reflexo desses raios para a atmosfera seja diferente, seja reduzida. Então pode sim ajudar muito com questão de ilha de calor se todos os prédios de São Paulo resolverem colocar um monte de floreira
na sua cobertura. Então é muito simples e muito barato e de baixa manutenção. Dá para fazer sistemas de telhado que nem seguem tudo que eu falei aqui, que são simplesmente baldinhos ou potinhos com vegetação em cima da cobertura, né? De uma maneira responsável e tudo mais. E isso já ajudaria muito se pensado em grande escala. Então o telhado verde ele não tem que ser uma solução elitista, pensado só em casos que eu posso usar um sistema industrializado de telhado verde. Não. Eu posso tentar adaptar para soluções bastante simples e, se isso for feito em grande escala, resolver ou mitigar muito o problema urbano da questão da ilha de calor. E aí, automaticamente, eu reduzo a questão da amplitude térmica que eu mostrei na outra aula, né? Que na superfície de, por exemplo, um piso de porcelanato liso, né? Mesmo que seja um porcelanato externo, uma cerâmica ou um cimentado num terraço, eu tiver a vegetação, a amplitude térmica, a quantidade de calor naquela superfície já vai ser diferente. E aí, ao reduzir a amplitude térmica, eu reduzo a amplitude térmica dentro do prédio e também na superfície. E se eu reduzir na superfície, eu reduzo o trabalho, né, o contrair e dilatar daquele material e faço com que a durabilidade dele aumente. Aí tem uma questão. A gente pode pensar assim, bom, ela acabou de mostrar um corte ali de um sistema de telhado verde, que eu tenho várias camadas e que a água vai passar por essas várias camadas e vai sair por uma drenagem, né? Então, se a gente pensar uma laje sem nada, essa laje vai ter lá uma tubulação que coleta toda a água de chuva e a água de chuva volta para o sistema, né? Vai para o sistema de drenagem urbana, para as galerias de água pluvial. No caso do telhado verde é a mesma coisa, só que antes da água vir para a laje e ir para a rua, ela vai passar por um sistema de filtragem. Então, a gente poderia pensar que o telhado verde é muito bom para aumentar a qualidade da água. Será que isso realmente acontece? Foi feito um estudo de caso em Curitiba pela Adriane Save, que foi justamente a referência que eu mencionei no começo da aula da Telos Arquitetura. A Adriane fez o mestrado dela estudando qual era a qualidade da água, a quantidade de água que entrava em cada um desses galões, de acordo com o tipo de cobertura que a edificação tinha. Então, ela montou esse sistema simples em Curitiba para fazer o estudo, com alguns tipos de telha e com uma laje simples, e testando vários tipos de vegetação, para tentar entender qual que era a melhora na qualidade da água e na quantidade da água. Antes de falar da qualidade da água, eu quero abrir um parênteses para falar sobre a quantidade de água que vem desses sistemas. Vocês estão vendo que cada um desses quadradinhos aí, em que foi plantada uma vegetação ou em que foi instalada uma cobertura, tem 1 metro quadrado. Então, se eu comparar a quantidade de água que saiu de cada um deles, essa quantidade não vai ser idêntica, mas a quantidade de chuva é idêntica, concordam? Choveu o mesmo tanto e a quantidade de água captada pelo sistema não é igual. Por que não é igual? Imagina que você tem uma laje, ou melhor, imagina que você tem um prato de sobremesa, solto lá no chão, do lado de fora. E você tem um segundo prato, só que em cima desse segundo prato você deixou uma esponja de cozinha. O que acontece se chover? Choveu durante toda a noite, no outro dia de manhã você vai lá, você vai ter um prato com bastante água, cheio d'água, e um outro prato que a esponja vai estar encharcada, mas o prato em si não transbordou. Então, o telhado verde ele funciona como essa esponja. Todas as situações em que eu tenho vegetação, independente da espécie, vão encharcando aquele substrato, né? Porque eu comentei que o substrato tem espacinhos vazios, tem as áreas com ar, que são justamente o que fazem da terra um bom isolante térmico, né? E essas áreas de ar e a própria vegetação, as raízes da vegetação, o próprio sistema circulatório da plantinha, né? Todos eles vão ficando saturados de água, assim como uma esponja. Então, se eu penso no prato, no minuto que choveu, a água já se acumulou ali. Agora, na esponja, foi chovendo, foi encharcando a esponja. Só quando a esponja fica saturada de água, é que vai bater uma gotinha nela, saiu uma gotinha dela, certo? É uma saturação. O telhado verde, então, ele tem um uso muito, muito útil para os grandes centros urbanos. Nessa situação, por exemplo, de uma cobertura ou de uma laje, quando chover, quase que imediatamente vai escoar a água para dentro do galão. Isso significa que se chove por 5 minutos em São Paulo, a água, estou dando exemplo de São Paulo porque estamos pensando num exemplo drástico, né? A água vai vir aqui até a laje, vai rapidamente por gravidade escorrer para o condutor, do condutor vai chegar na galeria da água pluvial.
E todos sabemos que 5 minutos depois de uma chuva forte de verão em São Paulo, as ruas estão alagadas. Porque, obviamente, aquela infraestrutura, lembra da aula sobre infraestrutura urbana? Aquela infraestrutura, a bitola do tubo, digamos assim, não foi pensada para aquele dia da maior chuva da década. Foi pensada para a média. Então, nos dias que superarem um pouco a média, vai haver alagamento. E a gente tem visto que quanto mais impermeabilização, quanto mais lajes, quanto mais coberturas, mais calçadas e menos penetração da água para o lençol freático, mais eu vou ter problemas de alagamento, certo? Se eu cimentar todo o jardim da minha casa, eu preciso de um ralo que escoe num sistema, depois público de água pluvial, para coletar toda a água da chuva. O que acontece no caso que eu tenho plantas? Essas plantas vão retardar a chegada da água até o sistema público, porque eu vou precisar encharcar todo o sistema, dar conta de toda a necessidade das plantas, e só depois que aquilo estiver cheio de água é que a água vai começar a escoar. E uma parte da água não vai chegar a escoar. Uma parte da água vai ser usada pelas próprias plantas, elas vão ter a evapotranspiração, em que essa água vai voltar para a atmosfera, e aí eu tenho então uma redução da quantidade de água colocada no sistema. Agora imagine então que você tem uma rua cheia de casas ou de prédios, e cada um desses prédios com a sua laje, e choveu por 5 minutos uma chuva forte de verão. Em 2 segundos depois que começou a chover, todas as casas estão jogando uma enxurrada de água para dentro da galeria de água pluvial. Imagina se do outro lado da rua, todas as casas têm telhado verde. Essas casas do outro lado da rua vão demorar um dia, ou meia hora que seja, a mais, para soltar a sua água, porque daí sim começou a saturar, começou a ter uma quantidade maior de água. Então, aquele sistema que ficou sobrecarregado na primeira hora da chuva, agora que a chuva deu uma amenizada, já está mais tranquilo, e aí ele consegue receber essa água das outras edificações. Então, o telhado verde, quando a gente pensa em pequena escala, um telhado, ela ajuda muito a questão térmica da própria edificação e às vezes até a questão acústica, né? Dependendo da qual que era a situação anterior. Se você coloca um telhado verde no local que antes eu tinha uma cobertura metálica, por exemplo, quando chover o barulho da chuva não vai praticamente ser ouvido, né? Uma chuva sobre as plantinhas quase não vai ser ouvida por quem está dentro da edificação. Então eu tenho uma melhora para qualquer sistema, em qualquer hipótese, para aquela edificação. Agora, quando que o telhado verde vai trazer benefício para o coletivo? Quando ele for usado em maior escala, mesmo que seja uma solução bastante simples, certo? Então, nesse trabalho dela, foi possível identificar que a quantidade de água recolhida pelo galão é menor se eu estiver dentro de uma área vegetada, e mesmo que seja coletada uma quantidade parecida, é mais demorado, vai aos poucos para conseguir coletar toda essa água daqui. Isso significa que a tubulação, o sistema de drenagem, não vai ser sobrecarregado tão rápido. Agora, então, bom, enfim, aqui a gente tem uma tabela que fala a respeito da capacidade de retenção dessas espécies, né? Mostrando os nomes das espécies, que não vem ao caso agora, e quanto que elas retêm de água em proporção a uma laje vazia ou a uma telha, né, colocada ali. Então, a telha, que no caso foi aqui o controle que foi usado a referência que foi usada nesse trabalho, de acordo com o 100%, né, que o controle segurou 0% de água, as vegetações escolhidas ficaram em torno ali de 45% até 59% de retenção, e que foi devolvido para a atmosfera por evapotranspiração e não jogando dentro do sistema de drenagem, que no caso dela eram os galões de água. Então imagina isso em grande escala, né? Isso que é interessante da gente pensar a solução do edifício pensada para a cidade. Imagina isso em grande escala. Agora, e em relação à filtragem? Será que é bom ou será que não é bom? Pela própria coloração, gente, vocês conseguem ver, né, que pelas telhas, ó, laje, telha de fibrocimento e telha cerâmica. Então, o 6, o 7 e o 8 foram as amostras de água coletadas com a coloração aparentemente menos poluída, né, com a coloração mais clara. E que as vegetações, as coletas que foram feitas em vegetação, que passaram através daquele sistema, são muito mais escuras e que a cor muda de acordo com a espécie, seja por conta de como que aquela espécie segura o terreno, seja porque a espécie é menos frondosa, então passam mais sólidos ali do próprio substrato para a água. Então é bem perigoso assim a gente acabar
contemplando junto, na mesma solução, telhado verde e captação de água de chuva para uso de seres humanos. É interessante, mas eu tenho que pensar muito bem onde que eu vou usar essa água coletada. Não que essas águas aqui sejam necessariamente nocivas à saúde, mas dependendo do tipo de adubo que eu uso, do tipo de aditivo, em alguns casos a gente usa o telhado verde naquela camada de drenagem, materiais rejeitos, por exemplo, rejeitos de borracha, até de isopor, até de poliestireno, para fazer essa parte da drenagem, para deixar o solo proporcionalmente mais leve. E quando eu uso um material ali que pode ter alguma contaminação, imagine o perigo de consumir essa água. Então é importante sempre analisar caso no projeto em questão esteja sendo usado de maneira integrada, telhado verde e captação de água de chuva, que essa água de chuva não tenha a mesma característica da água de chuva que não passou por sistema nenhum. Pode ser que exista purificação em alguns sentidos, de alguns dos elementos daquela água, mas por outro lado é muito provável que ao passar por um terreno, essa água tenha também adquirido alguns outros minerais, e não necessariamente a gente deseja esse consumo dos minerais, certo? Então é importante ter bastante responsabilidade quando for projetar, para garantir que essa água que sai do telhado verde não seja usado para consumo. E mesmo que seja usado para, por exemplo, descarga de vaso, para limpeza, né, lavagem de piso, é bem provável que a coloração não fique tão transparente, né? E como é um resíduo cheio de matéria orgânica, é bem provável que se você tentar guardar essa água numa cisterna, como as cisternas que a gente costuma usar para a captação de água de chuva, isso seja um problema, porque é provável que ali dentro dessa caixa d'água, dessa cisterna, comece a ser formado um ecossistema, né? Então é bem relevante pensar que a água do telhado verde não é o ideal que ela seja usada para consumo ou que ela seja armazenada. Ela pode ser usada para lavagem e tudo, mas não de uma maneira que a armazene por muito tempo sem tratamento. Ou então propor um tratamento como o dos lagos, lagoas artificiais, aquários, né? Um tratamento com luz, com filtros específicos, conforme o tipo de matéria orgânica que se identifique nessa água. Outro benefício bem comum que a gente ouve falar muito a respeito dos telhados verdes é a questão de produção do oxigênio e absorção de CO2 que as plantas fazem, que é a nossa conhecida filtragem, né, do ar. E a criação de novos ecossistemas, através da atração de pássaros, de insetos, né? A gente tem que se preocupar muito com a questão das abelhas, né? De como a gente tem dificultado a vida delas. Então, dependendo do porte, o telhado verde pode trazer esses benefícios também. A gente só precisa ficar atento, como eu falei no começo da aula, de não falar que o telhado verde traz um benefício incompatível com o porte dele. É óbvio, só de olhar que um telhado verde que seja todo composto de suculentas e gramíneas não vai fazer grande diferença na questão da produção de oxigênio ou da atração de pequenos animais, né? Então, é só tomar cuidado no contexto em que esse benefício vai ser colocado. Então, como eu falei, se a gente pensar no contexto geral, no contexto das grandes cidades, a gente pode ter uma outra relação, tanto em relação à água, né, a quantidade de chuva e de água que volta para o sistema de drenagem, quanto em relação à redução da ilha de calor, a qualidade do ar, e pensar que cada uma dessas edificações poderia estar jogando para fora de si um ar aquecido proveniente do sistema de condicionamento de ar, e que isso não está acontecendo se elas estiverem melhor, né, se estiverem com um desempenho melhor em relação à térmica. Agora, falando especificamente em relação ao sistema, esse sistema ele vai ser formado daquelas 6 camadas que eu mencionei primeiramente. Então, quando eu falo sobre a estrutura, que é a primeira camada aqui, está representada como uma laje, eu posso ter lajes de concreto armado, e se eu for colocar um telhado verde em cima de uma edificação existente, é muito provável que eu use ali as normas, né, do concreto armado e que eu faça lajes, porque esse é o sistema que a nossa mão de obra está mais acostumada a trabalhar. Mas eu posso sim aplicar telhado verde sobre qualquer tipo de estrutura. Placa cimentícia, chapa de madeira estruturada, chapa de cimento madeira, né, que é como a gente conhece os painel wall, um tabuado de madeira, estruturas de bambu, telhas metálicas, steel deck e qualquer outra estrutura que vocês puderem imaginar.
Quando a gente pensa assim, em estrutura de bambu, você já fica, nossa, peraí, como assim? Né? Como que funciona isso? Então, para cada tipo de estrutura, é importante que a gente tenha um dimensionamento pensado e, basicamente, para um telhado extensivo, o que eu preciso é que essa estrutura seja capaz de suportar 100 kg por metro quadrado, além do seu peso próprio. E se a gente for olhar as normas de cálculo de concreto armado, quando eu falo especificamente sobre concreto armado, em geral, eu preciso, por norma, pensar numa sobrecarga de 150 quilos por metro quadrado, né? Então, é bem frequente que quando você chega numa edificação pré-existente e você verifica a altura disponível entre a platibanda e a laje, aqueles 12, 10, 6 centímetros que já são suficientes para plantar algum tipo de espécie mais simples e mais resistente, já é suficiente para ter um telhado verde ali. Então, se eu fizer o cálculo de 10 centímetros, vamos dizer, para conseguir colocar ali todas as camadas do substrato, mais as plantas, e eu multiplicar isso por 1 metro quadrado, eu vou chegar basicamente nesses 100 quilos por metro quadrado, que a minha laje vai suportar com tranquilidade. Então, se for um caso de um telhado semi-extensivo ou de um telhado intensivo, se for o caso de uma estrutura menos convencional, como uma estrutura de bambu, como plantar em cima de uma telha metálica, por exemplo, eu preciso ter uma pessoa da engenharia para fazer esse cálculo e ter certeza que aquela estrutura vai suportar. Ou então, escorar, né, e reforçar aquela estrutura para que ela dê conta do porte de vegetação. E lembrar que o sistema tem que ser considerado encharcado, né, por conta de algum problema ali de entupimento, para que não tenha nenhum risco. Esse é o primeiro ponto, o primeiro passo, e é fundamental que se pense assim. Em seguida, eu tenho a questão da impermeabilização. Então, aqui no caso, a gente está imaginando uma laje e uma impermeabilização que vem logo em seguida. Qualquer laje que eu uso para cobertura é impermeabilizada, ela sempre é impermeabilizada. E algumas vezes eu coloco uma outra cobertura por cima, por exemplo, no telhado, ou não, deixo essa laje aparecendo, essa laje nua, né? Então, toda vez que eu impermeabilizo, é porque eu estou tentando, a partir de uma ou mais camadas, proteger a edificação da umidade. Então, as nossas edificações elas têm que ser estanques, ou seja, a água que está fora não pode entrar, a água que está dentro não pode sair. Lembra que eu falei que as edificações são feitas para nos proteger das intempéries, né? Então, impermeabilizar as faces externas das edificações é fundamental para que a água da chuva não entre. Então, é claro que no caso de coberturas horizontais, como lajes, isso é bastante relevante, né? Eu vou ter normas técnicas específicas a respeito da impermeabilização, mas isso também vai depender do sistema construtivo que eu estou usando. Quando eu falo de materiais para impermeabilização, eu tenho pelo menos 3 categorias: cementícios, asfálticos e poliméricos. Cada um deles vai ter as suas vantagens e desvantagens, as questões de custo também. E eu deixei aqui nessa planilha uma série de materiais, uma série de possibilidades para impermeabilização. Vai variar a questão de custo, vai variar a mão de obra necessária, a resistência, o tempo de vida, uma série de fatores. Quando eu falo de telhado verde, o mais usual é a gente trabalhar com manta asfáltica ou com a membrana PAD, que é a manta de polietileno de alta densidade. Esses são os mais comuns. Então, em geral, a gente utiliza a manta asfáltica para lajes de concreto, sendo que, no caso das lajes de concreto, a manta asfáltica ela é executada a quente, né? Então eu uso maçarico, e a emulsão da própria manta asfáltica é bastante quente, então eu preciso de uma mão de obra adequada para isso, né? E que no caso da manta PAD, é comum usar sobre estruturas de concreto, e ela é juntada e soldada por termofusão, então é como uma costura a quente. É uma manta que é comprada em rolo e no local da obra ela é recortada, encaixada ali na posição, fazendo todos os detalhes dos ralos, das platibandas, dos rufos e soldada por termofusão. Também preciso de uma mão de obra qualificada para isso. Então aqui a gente tem exemplos da manta asfáltica e do PAD. Como eu falei, é mais comum que a gente utilize manta asfáltica no concreto, porque é a quente, né? Eu não poderia fazer isso em qualquer outra estrutura. E a membrana de PAD para madeira ou para estruturas mais leves. Então, se eu vou fazer sobre uma telha metálica, sobre uma estrutura de OSB, né? De alguma chapa de compensado, painel wall ou de telhas existentes, eu devo usar a PAD ou alguma outra membrana com essa mesma característica.
Aí, logo em seguida, na impermeabilização, vem a camada anti-raízes. Quando eu tenho uma impermeabilização asfáltica, eu posso verificar nas características daquela impermeabilização se ela é resistente a plantas, porque dependendo da composição dela, ela serve de alimento, por assim dizer. Dependendo da planta, ela consegue atravessar essa membrana. Então, eu preciso ter um outro tipo de membrana, um material que seja realmente anti-raízes, e preciso prestar atenção se esse material é resistente aos raios de sol. Porque dependendo do meu sistema, se essa lona ou essa membrana ficar com um pedacinho dela aparente e ela não for resistente aos raios UV, ela vai ficando quebradiça. E aí, claro que as plantas conseguem passar através dela. Então é importante prestar atenção nisso. Eu tenho lonas plásticas, eu tenho a própria geomembrana de PAD e eu tenho sistemas prontos, que eu vou mostrar um pouco depois, que são caixinhas em que eu consigo plantar a minha vegetação, caixinhas conectadas entre si, feitas de um material que não permite que a vegetação passe. A geomembrana de PAD, como vocês puderam ver, ela aparece nos dois lugares. Ela aparece como impermeabilização e como sistema anti-raiz. Então, no caso de eu utilizá-la para impermeabilização, eu não preciso pôr outro material anti-raiz, porque ela já é anti-raízes. Então, eu tenho aqui uma lona simples, que pode ser usada, como eu falei, em cima da impermeabilização asfáltica, no caso do concreto. Eu tenho a geomembrana de PAD, que pode ser usada para as duas coisas, para proteger contra a água e também para proteger contra raízes, desde que ela tenha um funcionamento anti-raio UV. E o IsoStud é esse aqui que eu comentei que ia mostrar para vocês, que ele é feito de um material anti-raiz, mas ele tem esse formato específico. Então, o IsoStud é um material de uma empresa, né, por isso esse nome, ele não tem um outro nome, esse é o nome comercial dele. E existem outros materiais semelhantes, mas ele é bastante interessante, ou materiais semelhantes a esse são interessantes porque eles têm um uso duplo. Como ele não é plano, como ele é todo ondulado, a água passa através dele, ele é feito cheio de furinhos, e aí ela consegue drenar. Então ele já serve para as duas funções, anti-raízes e drenante. A drenagem, então, que é o próximo item, né, tem por objetivo conduzir as águas, tanto da chuva quanto de irrigação, para o sistema normal de drenagem. Então, lembrando novamente, telhado verde não é permeável, né, ele está em cima de uma laje impermeável ou de uma face impermeável, de madeira, de qualquer outro material. Então, se eu tivesse a laje nua, né, a laje exposta, eu teria com certeza um ralo com um condutor que leva ela até o sistema de calhas e condutores até chegar na drenagem urbana, no sistema de água pluvial. Isso acontece também com o telhado verde. É o mesmo sistema, só que eu vou ter uma membrana anti-raízes e eu vou ter um sistema de drenagem que vai fazer com que a água escoe e a terra fique dali para cima, o substrato e as plantas fiquem dali para cima. Então, se eu tenho um determinado caimento na laje, esse caimento vai continuar levando a água para lá, para o ralo. Eu preciso que a minha drenagem deixe o meu sistema mais suspenso, mais solto, para que eu ainda tenha essa permeabilidade horizontal, da água vir de um canto para o outro da laje em questão, ou da outra chapa horizontal em questão. Eu posso colocar argila expandida ou brita, que inclusive estão descritos aqui como sistemas vernaculares, como sistemas simples, sistemas que não são materiais especificamente desenvolvidos para isso, né? Então, se eu simplesmente colocar argila expandida solta em cima da minha membrana anti-raízes, e aí eu colocar um separador e colocar o substrato em cima, é mais ou menos isso que a gente costuma fazer com vasinhos de planta, como eu falei, né? Então isso faz com que a terra ou o substrato fique da membrana para cima, eu tenho as argilas expandidas de uma maneira que a água facilmente passa entre elas, e embaixo eu tenho um fundo inclinado, que é a minha laje, que vai permitir que a água escoe. Imitando esses sistemas vernaculares, eu tenho sistemas modulares e produtos como o geotêxtil estruturado, que vão fazer às vezes, desses materiais, mas com algumas qualidades a mais. Então, o geotêxtil, que é o primeiro que está ilustrado aqui, estruturado, é como se fosse um emaranhado de fios de nylon. Então, imagina um fio de nylon bem grosso, bem firme, todo emaranhado. Então, ele fica durinho, como se fossem as fibras de um carpê, daqueles capachos. Ele fica bem durinho. E sobre ele é colocado um bidim ou um geotêxtil. Bidim é a marca, geotêxtil é o nome correto. Que é como se fosse um feltro, certo? Então, nas construções é comum a gente usar isso para vários fins. E nesse caso, esse emaranhado de fios de nylon fica virado para baixo. Então, aqui ele está de ponta cabeça, vocês estão vendo ele de baixo para cima.
e o bidim ou o feltro fica para cima. Então isso faz com que a terra fique para cima, o substrato fique para cima e não passe, mas como ele é um geotêxtil, né, através dele a água passa. E como esse emaranhado de fios de nylon é bastante resistente, né, porque ele é durinho, essa membrana, o geotêxtil, não gruda lá embaixo da laje, impedindo a água de passar. Ela fica afastada com esse emaranhado aqui embaixo e a água corre através dela. A mesma coisa, de novo, com o IsoStud ou qualquer outro sistema modular. Nessa imagem dá para ver um pouco mais de perto, que são como se fossem vários copinhos feitos de uma membrana anti-raiz com um furinho, um buraquinho. Então, o que acontece? Quando ele encharca muito, esse buraquinho funciona como um ladrão. Então é legal porque ele guarda um pouquinho de água, mas quando enche demais, a água ultrapassa o nível ali do furinho, esse furinho funciona como um ladrão e ela escoa através dele para ir para a drenagem. Então aí a gente tem um exemplo de um sistema também multiuso, anti-raiz, drenagem e contenção de substrato, tudo ao mesmo tempo. Para contenção do substrato, a gente fica muito mais fácil pensar em telhado verde quando a gente pensa em superfície plana, mas sim, é possível fazer telhado verde em superfície inclinada. Claro que daí, se eu for fazer uma superfície muito inclinada, por exemplo, pegar uma telha existente que tem inclinação e plantar algo em cima dela, eu preciso tomar cuidado porque senão na primeira chuva tudo vai escoar, né? E aí existem então alguns sistemas de contenção de substrato que tem mais ou menos o mesmo raciocínio físico, né, técnico, das contenções de taludes em grande escala, em rodovias, por exemplo. Então são sistemas de colmeia, em que a vegetação e o substrato vão se prender para que ele não escorra, ele não escorregue, num caso de uma situação inclinada como aqui. E aí isso vai permitir, então, feitos incríveis, né? Que a gente bate o olho e fala, nossa, como que eles conseguiram fazer com que um telhado ficasse firminho assim, em cima de uma telha, por exemplo, de fibrocimento. Algo que a gente quase não para pensar, né? A gente não imagina que essa solução é possível. Claro, trabalhando com cuidado, tendo as travessas, né? Aqui são várias caixas encaixadas umas nas outras. É aquilo que eu falei, não precisa ser um sistema muito tecnicamente diferente. Pode ser simplesmente tentar seguir os mesmos princípios que estão colocados aqui, ter afastamento, tá vendo que essas caixinhas estão afastadas, elas são planas e a laje é tudo ondulada. Então a água continua escoando do mesmo jeito, eu não impedi essa drenagem. E são caixinhas, então uma trava a outra. E aí eu consigo ter plantio e certamente dentro dessa edificação a qualidade da temperatura melhorou bastante. Finalmente, falando de substrato, a gente tenta sempre imitar a natureza quando a gente for falar de substratos para um telhado, para uma área de plantio artificial, digamos assim, né? A gente vai fingir que aquilo ali é realmente um sistema natural. Se a gente pensa num sistema natural, a gente vai ter uma área impermeável lá embaixo, que aos poucos vai se tornando permeável com uma camada mais mineral, e finalmente uma camada organomineral, que é onde estão ali os restos das vegetações que servem como nutriente para as vegetações que estão vivas, né? Isso acontece naturalmente. Então é isso que a gente vai tentar fazer num solo projetado. Ou seja, a parte impermeável, com toda a drenagem, que naturalmente acontece pelos lençóis freáticos, aqui no meio dessa camada impermeável. Vamos ter um filtro para que o solo não passe de um lado para o outro. E o substrato, ele vai ter que ser dividido de uma maneira que ele funcione tecnicamente, que ele pare no lugar, que ele não seja leve demais a ponto de ser levado pelo vento, né? Mas que ele também tenha nutrientes que são úteis e que são necessários para as plantas. Então, o que eu preciso no substrato? 3 coisas: retenção de água, aeração e os nutrientes. Não adianta eu deixar esse solo todo colabado, todo quase como uma argila, sem nada de espaço para água ou para o ar ao meio dele, né? Eu preciso que as raízes consigam ir se desenvolvendo. Se o solo for muito denso, as raízes não vão conseguir se desenvolver e a planta não vai se desenvolver adequadamente. Por outro lado, eu preciso que a água fique retida em algum lugar, né? Não dá para esse solo ser em tão pouca quantidade e tão arenoso que a água toda passa e ela não fica ali, porque daí as plantas provavelmente não vão resistir. E eu preciso de nutrientes, porque senão vai chegar a uma altura que aquele meu telhado ali, como não é um terreno natural, né? Se eu não tiver renovação dos nutrientes de vez em quando, através de uma ocasional adubação ou de espécies que se complementem, né, no uso dos nutrientes, vai chegar um momento que o telhado não vai mais para frente. Então é por isso que de vez em quando é bem provável que eu precise de manutenção, a não ser que eu faça realmente um estudo bem específico a respeito dos ciclos de vida das espécies para conseguir uma simbiose perfeita.
Na prática, como que eu chego numa proporção ideal? Coloquei aqui as porcentagens do que usualmente se utiliza para os telhados verdes, mas se a gente pensar, a terra preta usada para plantio, ela é cheia de nutrientes e ela retém bastante umidade. A vermiculita, a casca de pinos e outros, como por exemplo a própria areia, né, são a serragem, a casquinha de arroz, torrada. Aí podem entrar vários itens, dependendo do local onde você se encontra, para reaproveitamento mesmo de matérias, né? Como eu falei da serragem, por exemplo, se você tiver uma madeireira por perto, são materiais que servem para deixar o solo mais leve, entre aspas. Então eles vão permitir essa porosidade e essa leveza. A vermiculita ela é uma rocha bastante leve, né? Então, se eu uso uma proporção muito exagerada desse tipo de material, o que pode acontecer é das raízes não conseguirem se fixar adequadamente. Então, se eu planto uma trepadeira, por exemplo, uma vegetação longa, com uma raiz muito superficial e o solo está muito aerado, não está nada compactado, no primeiro vento ela vai se soltar. E se por outro lado eu não tiver nada disso aqui e chover muito e eu tiver um solo muito denso, as raízes não vão conseguir penetrar. Então eu preciso de uma proporção. Tem, claro, N possibilidades, mas essa aqui é uma prática que acaba funcionando. Mesma coisa em relação ao humus e ao esterco, que são fertilizantes que eu posso utilizar e materiais que têm bastante umidade e, portanto, servem como fonte de nutriente. E uma opção, uma possibilidade bastante interessante é de usar um gel hidrorretentor. O gel hidrorretentor, em geral, ele vem em pó ou em pequenas partículas, como se fosse uma sílica, tem uma aparência assim de açúcar cristal ou um outro pozinho mais grosso. E quando ele entra em contato com a água, ele incha. Então é comum da gente encontrar em jardinagens, alguns que são maiorzinhos, em forma de bolinhas, assim, transparentes. Então o polímero hidrorretentor, ele retém água, como o próprio nome fala. Então numa época de muita seca, ele incha. E daí, durante a chuva ele incha, né? Durante a época de seca ele vai soltando essa água e voltando ao tamanho original. Então, aí cada fabricante vai indicar quantidades, mas se for um telhado verde que não vai ter irrigação, ou uma parede verde que não vai ter irrigação, é interessante de colocar. Porque aí, além da retenção da própria planta, ele também vai colaborar com a retenção. Para terminar, eu coloquei essa única imagem a respeito das vegetações, porque, como eu falei, no material de apoio de vocês tem alguns dados a respeito de vegetação que vocês podem especificar, mas o que a gente precisa levar em consideração? Primeiro, a espessura do substrato, porque eu não vou colocar uma vegetação com raiz pivotante, com raiz que vai longe, né, verticalmente, em um substrato plano, um substrato de baixa profundidade. Então, raízes superficiais geralmente são mais interessantes se eu estiver falando de um telhado extensivo. A inclinação da cobertura, porque se eu colocar vegetações que têm uma raiz muito pequena, muito superficial e que não se prendem direito ao substrato, elas não vão aderir adequadamente e vão escorrer com a chuva. Então, dependendo do caso, eu preciso que elas ancorem um pouco mais fundo. Então, eu preciso pesar tudo isso conforme o telhado em questão. A orientação solar, a precipitação e o sombreamento, assim como resistência seca e ao frio, tem tudo a ver com a escolha da espécie e com a inclinação do meu telhado, a localização, a orientação solar. Então eu preciso conhecer realmente o local para o qual eu estou projetando, os vizinhos, se faz sombra, se não faz, se venta muito, como eu falei disso de perdendo o solo, né, porque venta muito e o solo está seco, vai saindo. Então eu preciso entender como que é esse contexto e escolher espécies preferencialmente nativas, locais, porque aí com certeza elas vão estar muito bem adaptadas ao sistema, ao regime de chuvas e à energia, ao sol, né, que acontece ali naquela região. E a manutenção desejada. Então, como eu mostrei, aquele primeiro exemplo que eu coloquei, era de um edifício mais tecnológico, todo envidraçado e tudo mais, com uma cobertura toda de grama, uma grama muito bem podada. Então, naquele caso, certamente a manutenção não foi um problema. Já era esperado que aquele gramado seria podado, como seria podado todo o restante, né, do terreno. Mas se eu quero um telhado verde que não vai ser acessado e que eu não quero ter manutenção, a escolha da espécie vai estar intimamente ligada com isso. Ok? Então, quando for o caso de executar um telhado verde, é importante levar todos esses passos em consideração. Não pode ser feito de qualquer jeito, porque quando a gente aplica um telhado verde e não faz cada uma das etapas, não se preocupa com a questão anti-raízes, não se preocupa com a impermeabilização, com certeza vai gerar infiltração, né? São algumas das patologias mais comuns nas edificações, e aí a gente faz um desserviço para os sistemas sustentáveis, porque aí a gente perpetua essa ideia de que o telhado verde cria problema. E não é verdade. Se for uma laje
bem executada, bem impermeabilizada, com a drenagem feita de maneira correta, com todas as camadas feitas adequadamente, na verdade, o telhado verde vai aumentar a vida útil da impermeabilização e não piorar o desempenho daquela impermeabilização, certo? Então, toda vez que a gente for projetar qualquer floreira ou telhado verde, precisa se preocupar muito com essas bases e depois escolher espécies que sejam realmente adequadas para que 1 ano depois ou 5 anos depois, mesmo que aquele telhado seja meio abandonado, não tenha muita manutenção, ele ainda esteja vistoso, atrativo esteticamente, para que a gente consiga perpetuar a ideia de usar telhados verdes nas edificações. Então, acho que é isso, gente. A gente continua a nossa conversa, as nossas aulas pelo material didático, então tem bastante coisa a respeito desses temas que a gente viu nesses últimos vídeos e estou à disposição. Até mais!